Graça e paz, amados irmãos. Nossa meditação de hoje está em Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. O texto que acabamos de ler é acerca da cura do cego Bartimeu. John Charles Healy nos traz algumas lições. Em primeiro lugar, encontramos aqui um exemplo de fé robusta. Somos informados que quando Jesus estava saindo de Jericó, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu era fisicamente cego, mas não o era em sua alma. Os olhos do seu entendimento estavam bem abertos. Ele via coisas que Anás e Cafás, como também inúmeros escribas, eruditos e fariseus, jamais viram. Ele compreendeu que Jesus de Nazaré, conforme nosso Senhor era desdenhosamente chamado, Jesus, que havia vivido por 30 anos em uma obscura aldeia da Galiléia, aquele mesmo Jesus era o filho de Davi, o Messias, a respeito de quem os profetas há muito haviam profetizado. Bartimeu não tinha presenciado nenhum dos poderosos milagres de nosso Senhor. Ele nunca tivera a oportunidade de ver pessoas mortas sendo ressuscitadas mediante uma palavra proferida por Cristo, ou de ver os leprosos serem curados por meio de um toque. Desses privilégios todos, a cegueira o privava totalmente. Porém, ele ouvia as notícias acerca das poderosas obras do nosso Senhor, e tendo-as ouvido, ele creu. Ele satisfez-se com o mero rumor de que aquele sobre quem coisas tão admiráveis eram contadas tinha de ser o Salvador prometido, o qual também seria capaz de curá-lo. Dessa maneira, quando nosso Senhor se aproximava, Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esforcemo-nos e oremos para que tenhamos uma fé tão preciosa como a de Bartimeu. Também a nós não é permitido contemplar Jesus Cristo com os nossos olhos físicos. Entretanto, no Evangelho, dispomos do relato de seu poder, graça e disposição para salvar os homens. Nós temos grandes e extraordinárias promessas proferidas pelos próprios lábios de Jesus, registradas para o nosso encorajamento. Confiemos nessas promessas de modo inquestionável e entreguemos as nossas almas a Cristo sem hesitação. Não tenhamos receio de repousar toda a nossa confiança nas graciosas palavras de Jesus, crendo que o que ele se comprometeu a fazer pelos pecadores, certamente ele fará. Qual é o começo de toda a fé salvadora, senão a aventura de uma alma aflita que se atira nos braços de Cristo? No que consiste a vida da fé que salva, uma vez que ela se inicie, senão na contínua dependência à palavra do Senhor, embora não possamos vê-lo? Qual é o primeiro passo dado por um crente, senão um clamor como o de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? No que consiste a carreira diária de um crente, senão em manter esse mesmo espírito de fé? A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Em segundo lugar, encontramos um ótimo exemplo de resoluta perseverança diante das dificuldades.
Somos informados que quando Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, houve pouco encorajamento daqueles que estavam perto dele. Pelo contrário, muitos o repreendiam para que se calasse. Contudo, ele não se calaria. Se outros desconheciam a miséria da cegueira, ele a conhecia perfeitamente bem. Se outros pensavam que não valia a pena fazer tamanho esforço a fim de obter alívio, ele de qualquer maneira sabia que valia. Ele em nada se incomodou com as reprovações dos insensíveis e circunstantes. Bartimeu não ligou para o ridículo que a sua importunação muito provavelmente lhe traria. Antes, ele cada vez gritava mais. E clamando dessa forma, obteve o que seu coração desejava e recebeu de volta a visão. Que todos nós que queremos ser salvos notemos bem qual a conduta de Bartimeu e andemos resolutamente nas suas pisadas. A exemplo dele, não devemos nos importar com coisas alguma que outras pessoas pensem ou digam de nós, quando estivermos à procura de cura para as nossas almas. Nunca haverá falta de pessoas que insistam conosco, ainda é cedo demais, ou é tarde demais, ou então que estamos indo longe demais, ou que estamos indo depressa demais. Porquanto, na opinião delas, não precisamos orar tanto, ler tanto as nossas Bíblias, ou ficarmos preocupadas acerca da nossa salvação. Não podemos dar ouvido a tais pessoas. Como Bartimeu, temos de clamar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por qual razão os homens mostram-se tão indiferentes em buscar a Cristo? Por que tão cedo são impedidos e desencorajados de se aproximarem mais de Deus? A resposta é breve e simples. Eles não sentem de maneira suficiente os seus próprios pecados. Ainda não estão plenamente convencidos da praga que há em seus próprios corações e da enfermidade de sua própria alma. Porém, uma vez que um homem veja a sua própria culpa, conforme ela realmente é, ele não descansará até que tenha encontrado perdão e paz em Cristo. Esses são os que, como Bartimeu, conhecem a sua própria condição deplorável, os quais, como Bartimeu, perseveram e finalmente são curados. Em último lugar, encontramos nestes versículos um exemplo de influência constrangedora que a gratidão a Cristo deve exercer sobre as nossas almas. Bartimeu não retornou de imediato à sua casa, assim que teve a sua visão restaurada. Ele não queria separar-se daquele que lhe concedera tanta misericórdia. Imediatamente ele dedicou ao filho de Davi, que havia operado o milagre, os novos poderes que lhe foram proporcionados. A sua história encerra-se com essa comovente expressão: e seguia a Jesus estrada fora. Percebamos nessas palavras simples uma vívida figura do efeito que a graça de Cristo deve ter sobre todo aquele que a experimenta. Ela deve fazer dele um seguidor de Cristo nessa vida, atraindo-o de forma poderosa ao caminho da santidade. Gratuitamente perdoado, ele deve consagrar-se livre e voluntariamente ao serviço de Cristo. Comprado por tão elevado preço, o sangue de Cristo, ele deve dedicar-se de todo o coração e completamente. Aquele que o redimiu. A graça, quando é verdadeiramente experimentada, leva um homem a pensar diariamente: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Assim aconteceu ao apóstolo Paulo. Ele disse: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Assim sucederá no presente a todos os verdadeiros crentes. Um homem que se jacta de ter interesse em Cristo, ao mesmo tempo que não segue em sua vida, está miseravelmente equivocado e arruína sua própria alma, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e somente eles, são filhos de Deus. Já foram os nossos olhos abertos pelo Espírito de Deus? Já fomos nós ensinados a ver o pecado, Cristo, a santificação e o céu de conformidade com a sua verdadeira luz? Podemos dizer: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo? Se assim é, conheceremos por experiência aquelas realidades acerca das quais temos lido. Mas, se não, ainda estamos num caminho largo que conduz à perdição e temos de aprender tudo.